E aí, vocês estão bem? Hoje eu vou fazer a experiência de Ganzfeld, que é uma experiência extrasensorial. E ele consiste em você pegar toda a percepção, visão e auditiva do cérebro e deixar ela homogênea. Então você inibe sua visão, você deixa ela meio sem estimulação, sem nada, por isso que você usa a bola de ping-pong. E você coloca um ruído branco. Então você fica, sei lá, tipo uns 30 minutos escutando um barulho fixo e não tendo estimulação visual. Então, com essa falta de estimulação, o seu cérebro começa a criar as coisas. Então tem gente que começa a ver vulto, tem gente que começa a ter visão, começa a ouvir coisas. É uma experiência da parapsicologia, né? Provavelmente era testado na MK Ultra. Mas é uma experiência paranormal do cérebro. Dizem, né? Que é uma pseudociência isso aí. E essa experiência foi usada para testar telepatia, né? Então as pessoas ficavam sem estimulação no cérebro e tentavam se comunicar uma com as outras, né, nesse estado aí nesse estado que você fica com a experiência de Ganzfeld. Então para essa experiência você vai precisar de bolinha de ping-pong, tesoura, né, para cortar, que você vai precisar cortar durex e para poder fixar no olho as duas bolinhas. E acho que é só, é uma experiência simples, você não precisa de muita coisa. Então você usa bolinha de ping-pong, que você vai cortar no meio, tesoura para cortar o durex, colar, aí você coloca no olho. Aí você precisa da luz vermelha, que ele ajuda você a ter essas visões. Se for uma cor neutra, eu acho que o seu cérebro tem mais dificuldade assim de criar coisas. Então você vai precisar de uma luz vermelha na cara e o som, né, ruído branco, que eu vou colocar no computador aqui. Então vamos lá, vou cortar essas bolas, gente. Eu vou cortar a bola de ping-pong e a gente vai pra experiência. Vamos lá então. Então eu vou pegar uma bola aqui, cortar ela no meio. Vou usar uma faca de serra mesmo, isso aqui. Aí ele vai ficar assim. Puta, isso aqui já é bizarro, hein? Se eu olhar de longe aqui, ó. Enfim, chega de palhaçada. Então vamos lá, eu vou pegar a durex, colocar aqui na horizontal e vertical e fixar aqui no olho. Então vamos fazer isso. Então ficou assim, ó. É só fazer o outro, eu vou colocar. Então eu tô com o vídeo aqui do Ganzfeld. Só que eu vou fazer uns 30 minutos, 40 minutos. Uma hora é muito. Mas depois eu deixo na descrição do vídeo esse vídeo aqui pra vocês tentarem fazer. A partir de agora eu não enxergo nada. Minto, na verdade eu vejo uns cantinhos, dá pra ver, que a bola de ping-pong não é muito grande. Aí uns cantinhos eu consigo ver, mas isso aí acho que não atrapalha nada. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nesses 30, 40 minutos que eu vou ficar aqui. Vou relatar pra vocês então o que eu vi e ouvi. No começo eu tava tentando relaxar o corpo, porque eu acho que essa experiência, ela não funciona se você estiver atento. Então você tem que estar meio relaxado e deixar se levar. É que nem quando as pessoas tentam hipnotizar você, sabe? Então eu comecei a praticar respiração por tempo. Fiquei uns 2 minutos respirando fundo, até meu corpo ficar relaxado e tirar a tensão. E enquanto eu fazia tudo isso, minha tela simplesmente piscou do nada. Nunca aconteceu isso. Eu falei, é o demônio falando comigo, eu tô atravessando um outro universo agora. E conforme eu fui relaxando, minha visão começou a ficar meio estranha. No começo, quando você coloca a bolinha de ping-pong, você consegue ver os cantos, você consegue ver uma parte do seu quarto, da sua casa. Só que isso não atrapalhou. Eu comecei a ter uma ilusão com esses cantos que eu via. Então no meu canto do olho tinha uma TV. E essa TV começou a meio que fundir
com o vermelho que eu via na bolinha. Então, na minha visão, eu tava num lugar onde era meu quarto, só que sem o computador na frente. Só a parede vermelha e a TV do lado. E isso acaba te causando uma sensação de estranheza. Então você não reconhece o lugar que você tá. Você fica falando, cara, eu não conheço isso aqui onde eu tô, sabe? Então você se sente meio ameaçado, você tá num lugar desconhecido pra você. Só que essa ilusão não durou muito tempo. Quando eu mexia um pouquinho o olho, eu parava de ver esse quarto. E uma coisa que eu percebi nessa experiência é que eu não conseguia separar, tipo, as ilusões visuais e auditivas. Então, se eu me concentrava na visão, eu via coisas. Só que na parte auditiva eu não escutava nada. E vice-versa. Foi passando o tempo e eu comecei a ficar mais relaxado. Minha visão começou a relaxar e às vezes ela escurecia um pouco. E foi nesse momento que eu comecei a ver muita coisa. Eu comecei a ver bolas pretas, redondas. Eu comecei a ver símbolos, mandalas. Vi um floco de neve gigante se formando no meio. Vários olhos aparecendo. Eu acabei vendo também muitas raízes, como se fosse várias veias espalhadas. E nesse momento eu me senti que eu tava dentro de um útero. É muito bizarro isso, porque eu tenho uma lembrança minha de infância que eu lembro de estar dentro do útero da minha mãe. Sim, eu tenho uma lembrança dessa. E nesse momento eu falei, mano, estou indo muito longe. Estou me cagando. Só que essa sensação não durou muito. Isso tudo aconteceu com o olho aberto. Então meu olho começava a cansar, aí eu dava uma piscada. Aí voltava a ficar iluminado e eu voltava a enxergar as coisas normais. Uma visão legal que eu tive também é como se eu estivesse nos backroom. Então o que eu enxergava eram 2 corredores vermelhos espelhados e sem fim. Era meio cabuloso. E a última alucinação que eu tava tendo era que parecia que eu tava em Marte, de noite, assim, tava meio escuro, vermelho. Então eu meio que conseguia enxergar as montanhas, a areia vermelha de Marte. Aqui tinha passado mais ou menos já uns 15 minutos da experiência, então eu resolvi testar a parte auditiva. Comecei então a focar a minha atenção no som fixo, nos detalhes do som. Só que se liga no que aconteceu. Nesse momento eu tranquei o Tobias. Mas depois eu pensei comigo mesmo, cara, você é um espírito, você não vai ficar piscando minha tela, batendo na porta. Você quer dar sinal? Aparece na minha frente, tá ligado? Aparece na minha ilusão, não fica... eu vou ficar fazendo barulhinho aqui, vou ficar piscando a tela pra te assustar. Não, cara, aparece. O espírito é tímido, ele tem vergonha de aparecer, parece. Enfim, daí eu voltei a focar no áudio. O áudio que eu tava escutando era esse. Então eu comecei a prestar atenção e focar em cada detalhe do som. E nisso minha cabeça começou a criar várias coisas. O som começou a mudar. Então eu escutava som de buzina, som de carro, som de avião, multidão conversando. Comecei a ouvir som de cachoeira, cigarras, grilos. E também eu tava ouvindo muito cochicho masculino. Então parecia que tinha alguém conversando atrás de mim, só que meio abafado. Então o som ficava mais ou menos assim, ó. Então era tipo uns cochichos que não dava pra entender nada. É como se você estivesse embaixo da água. E enquanto eu ouvia os cochichos, eu tentava me concentrar pra saber o que eles estavam falando. Só que de repente eu escutei uma voz de uma mulher bem perto do meu ouvido. E isso, cara, me deu um arrepio absurdo. Porque eu tava tão concentrado nas vozes masculinas que, cara, eu não esperava ouvir uma voz feminina bem perto de mim. Foi tipo assim. E pra mim esse foi o ápice. Eu falei, puta que pariu, cara, que tá acontecendo aqui? Foi chegando então uns 33 minutos de experiência e eu resolvi parar porque meu olho tava começando a doer. Eu uso lente e ele tava secando muito com o olho muito aberto. Então já tava começando a incomodar e eu não tava conseguindo ter as ilusões mais. E uma ilusão que eu esqueci de falar é que eu tava ouvindo muito o Chidori do Sasuke. Se liga. Parece um pouco, não parece? Ou eu tô louco? Então às vezes o som parecia o som do Chidori e ficava... Mas é isso, terminei meio traumatizado, mas eu também fiquei curioso, porque o cérebro consegue criar várias coisas, dependendo do estado que você deixa ele. Então é isso, essa foi a experiência de Ganzfeld. Espero ter conseguido deixar o vídeo bem imersivo, para vocês verem como é uma experiência.
Se você tá curioso, testa você mesmo. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E cara, eu achei que eu não ia ver tanta coisa, mas putz. Então dá uma testada nessa experiência. Se você gostou do conteúdo, dá uma curtida, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal porque vai ter outros tipos de experiência como essa. Então vai acompanhando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá aquela força, beijo na sua bunda e tamo junto.